Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam bem. Hoje é dia de nemátodas. Os nemátodas são vermes filamentosos, diferente dos platelmintos, que são achatados. São vermes cilíndricos afilados nas extremidades. São exemplos de nemátodas ou nematódeos, ou ainda nemateumintos, lombrigas, ancilóstomos, filárias. Os nemátodas podem ser de vida livre, na verdade, 70% dos nemátodas são de vida livre, ou seja, não são parasitas, podem ser encontrados em solo úmido e podem ser encontrados também em água doce ou água salgada. Portanto, nós podemos encontrar nemátodas no mar, também eles podem ser encontrados em água salobra. No entanto, 30% dos nemátodas são parasitas, tanto de plantas quanto de animais, o que vai ter uma relação direta com a sua importância. Aqui à esquerda nós podemos ver cenouras que foram atacadas por nemátodas. Eles provocam prejuízos na agricultura por provocarem essas deformações. Também causam prejuízos no que diz respeito à queda de produtividade animal. Muitas verminoses animais são provocadas por nematódeos. No que diz respeito à medicina, os nemátodas também têm importância considerável por provocarem doenças em humanos. Diversas são as verminoses que são causadas por nemátodas. Ascaridíase, que é a verminose provocada pela lombriga, a oxiuríase, provocada pelo oxiurus, a elefantíase, ancilostomose ou amarelão, enfim, são inúmeras as doenças provocadas por esses vermes. Os nematóides de vida livre são importantes para a decomposição do solo, não são decompositores, eles são detritívoros, facilitam a ação de bactérias e fungos no que diz respeito à decomposição, controlam a população de micro-organismos e facilitam a transformação de substâncias tóxicas que porventura estejam presentes no solo. Os nematóides apresentam simetria bilateral. Como já dito em aulas anteriores, a simetria bilateral vai ser apresentada por aqueles animais que podem ter o seu corpo dividido em duas metades simétricas. Lado direito é igualzinho ao lado esquerdo. Os nemátodas formam ao longo do seu desenvolvimento embrionário 3 folhetos germinativos ou 3 folhetos embrionários, ectoderme, endoderme e mesoderme. O terceiro são, portanto, todos eles animais triblásticos. Na mesoderme surge uma cavidade conhecida por pseudoceloma. Não é um celoma verdadeiro. Para o celoma ser verdadeiro, ele precisa ser completamente delimitado por mesoderma. Não é o que se verifica no grupo dos nematódeos. O que se verifica aqui é uma cavidade, em parte delimitada por mesoderma, em parte delimitada por endoderma, pelo tecido oriundo da endoderma. Os nemátodas apresentam seu corpo revestido por uma epiderme, acima da qual nós encontramos uma cutícula protetora. No caso, ela vai proteger os vermes parasitas do conteúdo digestivo do corpo de muitos animais. No caso dos nematóides de vida livre, vai protegê-los dos detritos do solo. Abaixo da epiderme, vamos encontrar fibrilas musculares que se prolongam por todo o corpo do animal, juntamente com 2 anéis nervosos. Um dorsal, passa pelo dorso do animal, e um ventral, que se encontram na região anterior, num anel nervoso. Os espaços entre as estruturas internas de um nemátoda, oriunda do pseudoceloma, é preenchida por um líquido conhecido como líquido pseudocelomático. Essa cavidade deriva do pseudoceloma, que vai formar aquilo que nós chamamos de esqueleto hidrostático, que juntamente com a musculatura longitudinal vai permitir os movimentos típicos e vigorosos de um nemátoda. Os nematóides apresentam um sistema digestório completo, ou seja, há uma boca e há um ânus. A boca segue-se ao intestino, onde o alimento é completamente digerido. A digestão, portanto, é extracelular, ocorre na cavidade digestiva e os nutrientes são daí assimilados. A respiração em nemátodas se dá por simples difusão. O oxigênio é assimilado e o gás carbônico é expulso através da parede corporal. Os gases, bem como os nutrientes absorvidos da digestão, eles são transportados para todos os tecidos do animal através do líquido que preenche o celoma. No que diz respeito à excreção, os nemátodas
marinhos, eles secretam excesso de sais pela parede corporal e, com relação aos resíduos nitrogenados, eles são coletados do líquido que preenche o pseudoceloma e são excretados para fora do corpo através de um poro excretor. Os renetes são as estruturas excretoras dos nemátodas, que são esses elementos aqui em forma de H. Aqui a gente verifica o poro excretor que vai recolher os elementos nitrogenados provenientes desses dois prolongamentos que seguem o corpo do animal. O sistema nervoso dos nemátodas é formado por um anel nervoso que se prolonga por dois cordões nervosos pelo corpo, um cordão nervoso dorsal e um cordão nervoso ventral, como já dito, inclusive. Os nemátodas são primordialmente dioicos, ou seja, apresentam sexos separados. O macho ele é ligeiramente menor que a fêmea e apresenta a região posterior dobrada. Isso aqui serve para segurar a fêmea. É um ganchinho que serve para segurar a fêmea no momento do acasalamento. Em geral, na extremidade posterior do macho, há duas espículas que aumentam a fixação do macho na fêmea e servem para transferência de espermatozoides, que inclusive não são flagelados. É o único caso de espermatozoides que não são flagelados. Eles são ameboides. Eles são produzidos em testículos, são produzidos nos testículos, são eliminados pela abertura cloacal, penetram o poro genital feminino e fecundam os óvulos que são produzidos no ovário. E chegou a hora de nós conversarmos um pouco sobre os ciclos de vida de algumas espécies de nematódeos. E aí começamos pelo mais, vamos dizer, o mais popular, né, que é o Ascaris lumbricoides, mais conhecido como lombriga, cujo ciclo se inicia quando um humano ingere água ou alimentos contaminados com ovos fecundados desse verme. Os ovos eles seguem pelo tubo digestório, chegam no intestino delgado e aí liberam uma larva que tem mais ou menos 0,2, 0,3 milímetros de comprimento. Daí essa larva ela perfura a parede intestinal e cai na corrente sanguínea. E aí fica passeando pelo corpo, migra pelo nosso corpo, vai lá para pulmões, coração, dos pulmões para a traqueia, da traqueia para a faringe. Quando chega lá na faringe, a gente engole. E aí essa larva ela volta para o intestino delgado do humano. E aí ela cresce, em geral nós não ingerimos apenas um ovo, a gente ingere vários ovos com água ou frutos e verduras mal lavados ou não lavados. E aí várias larvas já bem desenvolvidas, elas vão mudando de fase na medida em que elas vão migrando pelo nosso corpo. Elas retornam para o intestino delgado, elas atingem a maturidade sexual e tornam-se animais adultos, atingem a maturidade sexual, acasalam-se, geram novos ovos e vão aí roubar os nossos nutrientes. E aí a gente libera com as fezes, a gente não, as pessoas infectadas liberam juntamente com as fezes ovos fecundados que vão em outra pessoa reiniciar o ciclo. Os sintomas clássicos das caridíases são febre, dor de barriga, náusea, pode acontecer de o paciente convulsionar. Esgotamento físico e mental também é muito comum. E em função da migração das larvas, o paciente pode apresentar febre, pneumonia, bronquite, tosse. A oxiuríase ou enterobiose é uma doença muito comum em crianças. É provocada pelo verme Oxiurus, também conhecido como enteróbios, o nome técnico enteróbios vermiculares. O verme é pequenininho, o macho tem mais ou menos 1,5 centímetro, a fêmea pode chegar a 20 centímetros, sempre as fêmeas são maiores no filonemátoda, maiores que os machos, e o ciclo desse verme começa quando a gente ingere ovos que podem permanecer viáveis no meio por até 3 semanas após serem liberados com as fezes. Então nós ingerimos esses ovos com água contaminada, alimentos contaminados, principalmente frutos e verduras, como acontece com as lombrigas, com os ovos com a infecção pela lombriga. Esses ovos seguem pelo nosso tubo digestório e eclodem no intestino delgado. Daí as larvas migram para o seco, que é o finalzinho do intestino delgado, na verdade o início do intestino grosso, onde tornam-se maduras.
Aí acasalam e as fêmeas, elas migram para a região anal ou perianal para pôr ovos à noite. Isso provoca uma coceira danada e as crianças tendem a coçar o ânus. Isso é responsável muitas vezes por reinfecção. A criança coça o ânus e põe o dedo na boca, né, o dedo cheio de ovos, enfim. Daí, quando a criança evacua, ela libera os ovos para o meio, né? E aí outras pessoas podem ser infectadas. Caso não haja infecção, a doença acaba, as fêmeas, os vermes morrem e a criança ela não tem grandes complicações. De um modo geral, as crianças podem sofrer com irritabilidade, insônia, náuseas, quando são acometidas por essa verminose. A filariose, também conhecida como elefantíase, depois vocês vão entender por quê, é uma doença provocada por um verme nematódio, conhecido como Wuchereria bancrofti, ou simplesmente filária. Esse verme, quando adulto, ele pode atingir até 10 centímetros de comprimento, no caso das fêmeas. Os machos são um pouco menor, chegam a 4 centímetros de comprimento. E eles vivem nos vasos linfáticos do humano. Os vasos linfáticos, eles participam no recolhimento dos líquidos teciduais. Então, quem está infestada a pessoa que estiver infestada por filária, ela vai ter inchaços terríveis nos membros, nas mamas, no escroto. E a doença vai se iniciar com a picada de um mosquito. Há um mosquito transmissor, há um mosquito vetor, que é o mosquito Culex, é um tipo de muriçoca presente em algumas regiões, ou Anófeles, mosquito transmissor da malária, também pode transmitir a filariose, a elefantíase. Então, as lavas transmitidas pelo mosquito migram para vasos sanguíneos, ou melhor, migram para vasos linfáticos, evoluem, desenvolvem, tornam-se adultos e acasalam e liberam lavas bem pequenas conhecidas como microfilárias, que têm mais ou menos 0,3 milímetros de comprimento. Essas lavas, elas passam ora dos vasos sanguíneos para os vasos linfáticos, ora dos vasos linfáticos para os vasos sanguíneos. Durante a noite, elas migram para os vasos sanguíneos mais superficiais. Olha como esses vermes estão adaptados ao parasitismo. Durante a noite, o mosquito sai que horas para se alimentar, gente? À noite, né? Em geral, nem todos. É só lembrar do Aedes aegypti. Mas o Culex e o Anófeles têm hábitos noturnos. Então, durante a noite, as larvas infestantes dos mosquitos migram para os vasos sanguíneos mais superficiais. O mosquito vai lá, pica o indivíduo infestado, essas larvas migram para a região torácica dos mosquitos, evoluem para um outro tipo de larva, para um tipo de larva infestante de humanos, daí migram para a probóscide, para o aparelho bucal do inseto, e se esse inseto picar um outro humano, esse humano vai ser infestado da mesma forma. E o ciclo reinicia. O sintoma característico da filariose é justamente o inchaço dos membros afetados. Por que isso acontece? Como já dito, as filárias adultas, elas habitam os vasos linfáticos de humanos. Então, há um entupimento e há dificuldade para a circulação, para recolhimento e circulação dos líquidos teciduais. Não há cura para essa doença, mas há tratamento que é mais eficiente se a pessoa for tratada no início da infestação. Por fim, chegamos ao amarelão, também conhecida como ancilostomose ou necatoríase, que é uma doença provocada por dois vermes, o ancilóstoma duodenale ou Necator americanus, que vive no intestino delgado de humanos e tem um ciclo de desenvolvimento, um ciclo de vida muito semelhante ao das lombrigas, do Ascaris lumbricoides. A principal diferença está na forma de infestação, de infecção. As larvas do ancilóstoma ou do necator eclodem no solo úmido, os ovos são liberados com as fezes, as larvas eclodem no solo e vivem por um certo tempo se alimentando no solo úmido, se alimentando de micro-organismos, incluindo bactérias. Daí, quando alguém pisa esse solo descalço,
Essas larvas penetram a pele de humanos, caem na corrente sanguínea e migram pelo corpo, passando por coração, pulmões, aí chegando lá nos alvéolos pulmonares, eles passam para os brônquios, traqueia, faríngeo. Quando chega na faríngeo, engole-se essa larva que volta para o tubo digestório. E aí quando chega novamente ao intestino delgado, os vermes atingem a fase adulta, os adultos variam em tamanho de 1 centímetro a 1,5 centímetros, ocorre acasalamento, produz-se ovos que são liberados pelo indivíduo. Os ancilóstomos se alimentam de sangue. Por conta disso mesmo é que o indivíduo fica com uma anemia característica, daí o porquê da doença ser conhecida como amarelão. Esses vermes provocam inclusive lesões na parede do intestino delgado. Não é tanto o que fazemos, mas o motivo pelo qual fazemos que determina a bondade ou a malícia.